Agora nós vamos conversar com Hélio Leitão, advogado, presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. Olá, Hélio, bom dia. Bom dia, é uma satisfação muito grande poder falar à Rádio Brasil. Pois não. Pois não, a gente tem também satisfação em recebê-lo, Hélio Leitão. A gente vai inicialmente colocar, você está por telefone, nós estamos aqui pela Rádio Brasil Atual e pela TVT. Nós vamos colocar agora um vídeo, Hélio, em relação a uma posição do diretor da Força Nacional, Antônio Aginaldo de Oliveira, que elogiou os policiais que fizeram motim no Ceará. Nós vamos colocar aqui o vídeo e tem o áudio, obviamente, vamos acompanhar, para quem está no rádio, vai conseguir acompanhar essa fala e eu gostaria de repercutir com você. Tudo bem, Hélio? Pois não, claro. Então vamos lá, vamos ao vídeo e ao áudio. Encerrando essa paralisação hoje, podem ter certeza, os senhores vão sair daqui tamanho do Brasil, da forma que cantaram agora. Já são grandes, já são corajosos, é muita coragem fazer o que os senhores estão fazendo, não é para todo mundo, é aquela coisa, os covardes nunca tentam, os fracos ficam pelo meio do caminho, só os fortes conseguem atingir os seus objetivos. E vocês estão atingindo objetivo. Vocês movimentaram toda uma comissão de poderes constituídos do Estado cearense e do Estado brasileiro, do governo federal. Então os senhores se agigantaram de uma forma que não tem o tamanho, e é o tamanho do Brasil que vocês representam. Então, Deus ilumine os senhores novamente. O Sabino vai passar para a votação agora. Usem do bom senso, né? A sociedade cearense clama pela presença nossa de policiais nas ruas nesse momento. São centenas de mortes nesses últimos dias. Se os senhores não votarem, essas mortes não cessarão e atingirão os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos entes queridos e pessoas inocentes. E acredito que nenhum de vocês quer isso. Então, voltemos às nossas atividades, acreditem no governo, acreditem no que está sendo pactuado, não serão covardes, será covardia do que foi pactuado, do que foi lido aqui, se não for cumprido. E como o Coronel Medeiros falou, a luta será pior, se isso não acontecer. Então a gente acredita no que foi pactuado, no que está escrito, e voltaremos à paz. Acreditem, vocês são gigantes, vocês são monstros, vocês são corajosos, demonstraram isso ao longo desses 10, 11, 12 dias que estão aqui dentro desse quartel em busca de melhorias da classe, que vão conseguir, tenho certeza disso, vocês são gigantes. É sem palavras para dizer o tamanho da coragem que vocês têm, que vocês estão tendo ao longo desses dias e que com certeza aumentarão ainda mais. Bom, portanto, nós ouvimos e vemos pela TVT e ouvimos pela Rádio Brasil Atual palavras do Antônio Aginaldo de Oliveira, ele que é diretor da Força Nacional, o coronel que esteve momentos antes dessa votação que decidiu-se pela volta ao trabalho. E, bom, a minha pergunta, Hélio Leitão, é em relação à postura desse diretor da Força Nacional, chamando os policiais que fizeram o motim de corajosos, gigantes, enfim, está se infringindo a legislação, no caso desse coronel, Hélio Leitão? Veja, o Ceará passou dias de horrores. Policiais amotinados, houve uma afronta à ordem jurídica, uma afronta às instituições em qualquer democracia do mundo. Força de segurança, força armada, não pode sindicalizar-se, não pode fazer movimento paredista, e o que nós vimos aqui no nosso estado foram cenas de horrores. Viaturas sendo tomadas de assalto, policiais amotinados, policiais desfechando 2 balaços contra o peito de um senador da República, ex-governador do estado, elevação vertiginosa dos índices de criminalidade, chegamos à marca de quase 200 crimes violentos, letais, intencionais
homicídios, latrocínios. Em uma semana foram momentos de horror. E essa declaração do diretor da Força Nacional, enaltecendo a conduta desses policiais fora da lei, desses policiais amotinados, é algo extremamente reprovável, senão perigoso. Nós estamos vivendo um momento no nosso país de empoderamento irresponsável de forças de segurança se transmudando em força política, o que é algo muito grave, é algo que põe em risco a democracia brasileira, as instituições brasileiras. Tivemos aqui no nosso estado a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que não teve, que sem nenhum pudor deixou de condenar o movimento paredista, foi evasivo, o que é uma sinalização inequívoca, e nós vimos o presidente Bolsonaro sinalizar como se o problema fosse apenas do estado do Ceará, e ele sinalizando, vamos usar a palavra certa, chantageando com a prorrogação do decreto de garantia de lei e ordem, com a permanência das forças de segurança. Isso é problema do governador, o governador que resolva, o decreto de GLO não é eterno, coisas assim, uma clara pressão, né, uma clara chantagem para que o governo do estado se rendesse ao pleito dos amotinados. Não é? Então, como se o Ceará não fizesse parte da federação, como se o problema do Ceará não fosse o problema de todo o Brasil. O Brasil inteiro olhava e esperava e ansiava pelo desfecho que se daria aqui no Ceará. E, mercê da posição do governo do Estado, da posição do governador Camilo Santana, que não se vergou, não se curvou a chantagem dos amotinados, o movimento paredista foi posto de joelhos e venceu a legalidade, venceu o Estado democrático de direito. Mas o risco institucional é muito forte. Nós temos visto a questão da segurança pública funcionar como instrumento de barganha política, como instrumento de pressão. Nós temos visto, como já disse, força de segurança virar partido político, polícia militar virar partido político. Isso é gravíssimo. Hoje, um dos pré-candidatos, e diria um dos mais fortes pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza para as eleições deste ano, é uma liderança política que nasceu no seio de uma greve como essa, no seio de um movimento paredista como esse, isso em 2011 para 2012, fins de 2011, começos de 2012, de modo que nós vemos isso com muita preocupação. Com muita preocupação, eu não diria que periclita a democracia brasileira. E vendo e ouvindo essa declaração de um diretor da Força Nacional, um policial graduado, um policial qualificado, de uma postura de enaltecimento, como se ato de coragem fosse, não é, enaltecimento dos policiais amotinados, a nossa preocupação só aumenta. Hélio, nas redes sociais, o tenente-coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Adilson Paes de Souza, chegou a dizer o seguinte, que esse policial militar, no caso o diretor da Força Nacional, teria cometido crime militar ao parabenizar os policiais amotinados, e ele cita incitamento, artigo 155, e apologia de fato criminoso ou de seu autor, artigo 156, ambos do Código Penal Militar. Ele diz que é crime militar e também ato de improbidade administrativa. E, segundo ele, o Ministério Público realmente deve tomar algumas providências. Qual que é a sua opinião em relação a esse posicionamento, né? Enfim... Eu quero crer que o diretor deve ser chamado às falas, não é? O diretor da Polícia
da Força Nacional de Segurança deve ser chamado às falas. E além da questão jurídica, me preocupa muitíssimo a questão política. Essa é uma questão de fundo. Afora a violação da hierarquia militar ou da legislação militar. O que há de muito mais grave nesse contexto é a questão de fundo, não é? Que é o estímulo, o incentivo a essa conduta. Policiais amotinados, policiais que agiram ao arrepio da lei, policiais que agiram à margem da lei, policiais que perpetraram atos criminosos, sendo elevados à categoria de heróis, de gigantes. São essas as expressões usadas pelo diretor no vídeo, né? Então, isso é de uma irresponsabilidade tremenda. A questão da segurança pública não pode ser partidarizada, não pode entrar no jogo da polarização que hoje contamina todas as instituições brasileiras. Essa polarização que contamina a vida política brasileira. A segurança pública não pode entrar nesse jogo. Não esqueçamos um dos maiores, o grande líder desse amotinamento, que não, e aí preciso fazer justiça, que contaminou uma fração da Polícia Militar, foi uma fração minoritária da Polícia Militar, isso deve ser dito. Esse levante foi promovido por um ex-deputado federal. Exato. O ex-deputado federal, o deputado Cabo Sabino, foi o líder do movimento, que foi deputado na legislatura anterior. Deputado federal, cuja liderança nasceu também no movimento, no motim de 2011, 2012. Não é? Então, é algo que a consciência cívica brasileira, os democratas desse país, é a questão sobre a qual os democratas desse país devem se debruçar. Essa questão, e aí precisamos sim fazer um meia-culpa. Essa questão, ela veio passando despercebida pelos líderes responsáveis, pelas lideranças mais consequentes desse país. Exato. Essa questão veio passando despercebida. O que se viu foi o crescente empoderamento das forças militares, sobretudo militares, a militarização da segurança pública. E eu defendo o posicionamento, por exemplo, da Organização das Nações Unidas, que defende que o militarismo, a ideologia do militarismo, que não tem nada a ver com farda, que não tem nada a ver com armamento, mas é uma ideologia, a ideologia do militarismo não se compatibiliza com a atividade de policiamento, de pacificação social. Segurança pública não é guerra. Exato. Mas essa é outra discussão. A questão é que os democratas desse país, as lideranças mais responsáveis, mais consequentes desse país, acabaram por negligenciar essa questão. E agora o problema há de ser enfrentado. Perfeito. Hélio, bom, falando da questão política, né, que é a questão de fundo aí, a gente tem inclusive aqui uma foto que foi divulgada também de ontem para hoje, uma foto em que mostra o ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, no casamento desse coronel, né, desse coronel em questão, o Aginaldo Oliveira, juntamente casado, né, com a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, que é fortemente ligada ao presidente Bolsonaro. Aí mais um ingrediente da política também engrossando aí esse tema, não é isso, Hélio? Não, isso é apenas mais essa fala do diretor da Força Nacional de Segurança, ela é mais uma verbalização, é mais uma vocalização do pensamento ou da falta de pensamento que ecoa do Palácio do Planalto. Ele não está dissentindo, não está divergindo da orientação que parte do Palácio do Planalto, não é? De confundir segurança pública com política de extermínio, de politizar a questão, na pior acepção da palavra, politizar a questão da segurança pública, empoderamento de força de segurança e jogando as forças de segurança no centro do debate político,
brasileiros do debate político partidário. Não é? Então, se há algo que se possa dizer nessa questão é que as palavras do diretor da Força Nacional ele está sendo absolutamente coerente com a política que o governo federal sinaliza que o governo federal adota. Não é? Então não há, quanto a isso, eles estão acordes, quanto a isso estão tocando em sintonia fina. Exato. Bom, a gente viu uma foto aqui do ministro Sérgio Moro participando aí, comparecendo ao casamento, né, desse coronel. O ministro Sérgio Moro esteve em Fortaleza e não emitiu uma palavra só de condenação do motim. Ele esteve aqui num sábado, numa visita relâmpago, chegou pela manhã, 8 da manhã, 1 da tarde já estava de volta, e não evitou. Ele é muito cuidadoso. Evitou a palavra motim e não fez sequer uma censura a esse movimento. Uma censura. A ideia que se nos deixou é de que teve aqui para fortalecer o movimento. Essa foi a impressão que tivemos. Exato. Agora, em relação à anistia, né? Qual que é a sua expectativa em relação aos... A minha expectativa é que o governo mantenha a sua posição. Os policiais. Não é? Que o governo do Estado mantenha a sua posição no que lhe compete, que é a anistia administrativa. Do ponto de vista penal, do ponto de vista criminal, isso é atribuição do Congresso Nacional. E o próprio presidente Rodrigo Maia já sinalizou no mesmo sentido. Não é? Já sinalizou no mesmo sentido. A anistia, nesse momento, seria um grande estímulo a outros movimentos paredistas. A questão hoje transcende em muito as fronteiras do estado do Ceará. E na condução desse caso, o Ceará deu, sim, um grande exemplo. Eu gostaria aqui, com a sua permissão, sim, de enaltecer também, e pode parecer que estou, como se diz aqui no Ceará, puxando brasas para a minha sardinha, e acho que estou mesmo, mas o papel determinante da Ordem dos Advogados do Brasil na mediação dessa crise. A OAB Ceará, não participei, não fui eu a participar pessoalmente, mas a OAB do Ceará, pelo seu presidente Arinaldo Dantas, participou dos grupos de mediação e teve um papel de protagonismo fundamental para cessar esse levante criminoso que houve entre as fileiras minoritário, movimento levante minoritário, frise-se, mas que tanta dor, tanta morte, tanto sangue derramou. Muito bem, agora do ponto de vista aí jurídico, o que pode acontecer com o diretor da Força Nacional, Antônio Aginaldo de Oliveira, na sua opinião? Eu acho que ele deve ser chamado às falas, eu acho que o Ministério Público deve instaurar procedimento para apurar o teor dessas declarações, para apurar o ânimo, a intenção do diretor com esse propósito. Eu acho que isso deve ser objeto de uma apuração. Perfeito. Hélio, a gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Disponham sempre. Para mim é um privilégio poder participar do programa de vocês, um programa tão responsável, um programa de tanta qualidade e que procura tratar a notícia com isenção, sem nenhuma preocupação com o mercado, sem nenhuma preocupação outra senão fomentar a discussão, fomentar o debate. Muito obrigada por suas palavras. Um grande abraço, Hélio. Até mais. Bom dia. Bom dia. Falamos aqui com Hélio Leitão, ele que é advogado, presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB.